Estamos estudando o livro de Números, hoje devemos terminá-lo, né? Eu nunca posso mais falar com certeza, porque eu acho que eu vou terminar e não consigo, mas a gente vai chegar lá. Na última aula, nós estávamos chegando em Balaão, tá? No capítulo 21, né? Na verdade 22 de Números. Então nós vamos falar a partir do capítulo 21, tá? Do livro de Números, nós vamos seguir o nosso estudo aí. Eu e a Pri terminamos ontem os gráficos, o visual de Números, só não deu tempo de montar agora, inclusive eu estava devendo de Levítico para quem está acompanhando os gráficos. Então, para essa semana a gente vai ter Levítico e Números, e eu já vou começar a montar Deuteronômio. Deuteronômio não é para ser muito complicado, então quem sabe semana que vem a gente já tenha pronto para entregar para vocês também. Aí a gente entrega esses três, os gráficos, o resumo, né, do livro. Talvez até se der tempo eu já falo aqui, porque apesar de a gente ter aí pouco mais de 10 capítulos, não é para ser muita coisa para ser estudada aqui no restante do livro de Números, pensando na sequência, né, dos detalhes que devem ser falados do livro. Então é o seguinte, nós estávamos falando semana passada, né, sobre o que tinha acontecido antes, o tanto de rebeldia do povo e tudo mais, tantas coisas que acontecem, né, com o povo. E nós lembramos, né, lá no capítulo 12, o pessoal chega em Cádiz, no capítulo 13, os 12 espias vão lá, vêm à terra, volta o povo, os espias dão aquele relatório negativo, a não ser Josué e Calebe, e por causa disso Deus pune muitos deles pela rebeldia, e a gente viu tantas vezes em Números a rebeldia do povo. O povo murmurando, reclamando, levantando oposição contra Moisés, contra Arão. Deus tem que trabalhar, acho que lá no capítulo 17, né? Capítulo 17 vai fazer florescer o bordão de Arão para Deus tentar acabar com a história, tipo assim, olha, eu estou mostrando por A mais B para vocês que eu escolhi o Arão, eu escolhi o Moisés, não tem que ficar fazendo rebelião contra eles. Então, capítulo 17 tenta resolver isso daí e vai seguindo. 18 e 19 nós temos leis, né, inseridas, de novo, leis que acontecem, que são colocadas no meio de Números. Capítulo 20, a Miriam morre, acontecem as águas de Meribá, que foi um dos últimos assuntos que nós falamos, que foi onde Deus fala para Moisés, você não vai entrar na terra. Apesar de haver outros textos que falam, que dão referência a ele não entrar na terra, porque ele agiu de forma errada. O texto mostra que ele agiu de uma forma que Deus não gostou, né? Apesar de alguns textos paralelos que falam do mesmo assunto, eu tinha até colocado uma nota de rodapé aqui, né? Falando, os textos do AT explicam de diferentes maneiras, né, os motivos. E aí você tem, de Moisés não entrar, tem outros textos que nós vimos semana passada que falam, e Moisés vem falar, né? Outras vezes, como no caso presente, essa exclusão é atribuída a uma desobediência e falta de fé. Então, em alguns momentos fala que é por causa do povo, né? Por culpa do povo, entre aspas, que Moisés acabou... vai ser melhor assim. Que Moisés acabou não entrando na terra prometida, mas em outros momentos coloca a responsabilidade nele por falta de fé e tudo mais. O que importa é que aqui, esse capítulo 20, você vai ver que a Miriam morre, passa um pouquinho mais, o Arão morre, e aqui está marcando quando a antiga geração morre. Tá? É aqui que você vai ver que passaram-se os 38 anos, e é até interessante que Deus fala, eles vão ficar 40 anos. Lá em Deuteronômio, Moisés fala, Deus deixou vocês 38 anos para morrer aquela geração. Então, 38, 40 é o arredondamento, tá? Então não vão ficar com picuinha de são 38 ou 40, ficar discutindo sobre isso, tá? Mas aqui está marcando que a antiga geração morreu. E até pelo seguinte,
daqui um pouquinho a gente vai ver, num desses textos aqui, deixa eu ver se eu fiz uma nota de rodapé que vai explicar isso. Aqui, ó, capítulo 21, alguém abra em Deuteronômio 2,14, por favor. Só mostrar uma coisa aí para vocês. Deuteronômio 2,14. Alguém leia, por favor. Deixa eu ver se eu abro aqui, a gente já vê também aqui. Olha só. O tempo que caminhamos desde Cades Barneia até passarmos o ribeiro de Zerene foram 38 anos, até que toda aquela geração dos homens de guerra se consumiu no meio do arraial, como o Senhor lhe jurara. Então, durou 38 anos até que aquela geração fosse destruída. E até, a semana passada, no final da aula, o Davis e a dona Emma, a gente estava conversando um pouquinho aqui, né, para ver aquele detalhe, quem é que morreu? Morreu todo mundo daquela geração. E o foco era na liderança, naqueles que deviam morrer, que eram os que tomavam decisões. Ou até aqui, a geração dos homens de guerra. Ou seja, dos adultos. Ou seja, morreram todos aqueles acima de 20 anos de idade. O que importava era isso. Não era a questão de saber se as mulheres também acima de 20 anos morreram ou tudo. São os homens de guerra, os homens acima de 20 anos de idade que foram os que tomaram decisões, os que se levantaram em rebeldia, que rejeitaram fazer a vontade de Deus. Então aqui em Deuteronômio está falando mais claro. E foi aqui, quando eles, né, passaram o ribeiro de Zered, e você vai ter um texto paralelo ali, inclusive deixa eu ver se esse daqui também já faz referência lá, Números 14 e 28. Esse aqui vai falar quando Deus jurou que eles não entrariam. Mas, vejam aí, capítulo 21, versículo 12, alguém leia por favor. De novo estamos com a trilha sonora das pombas aí. 21, Números 21, 12. Dali partiram e se acamparam no vale de Zered. Isso. Então veja que é esse texto aí, ó, capítulo 21, está falando que eles se acamparam no vale de Zered. Você viu lá no texto de Deuteronômio que ele falou, demorou 38 anos para a gente chegar em Zered, que foi quando acabou aquela geração. Então é nesse 21:12 que está marcando o fim daquela geração. Então, você vê no capítulo 20, morre Miriam e Arão, 21 está falando que eles chegaram onde é o vale, né, chegou em Zered, onde morreu todo mundo lá, onde marca os 38 anos ou os 40 anos no deserto, onde acabou aquela geração. Começa então aqui no capítulo 21, vamos supor, já tratando a nova geração. E aqui vai começar a jornada do acampamento, né, até o acampamento nas planícies de Moabe, o fim dos 40 anos no deserto. Tá? Isso daqui, depois do fim dos 40 anos, eles vão em direção a Moabe. E aí você tem aquelas guerras que a gente já passou, o Arad ataca Israel, é derrotado, e nós vemos a serpente de bronze que nós falamos. E agora o capítulo 22. Israel se acampa nas campinas de Moabe, né? E nos versículos 1 a 20, que vai começar a história de Balaque e Balaão. Balaão, ele é famoso para a gente, né? Muita gente ouve, e até porque Balaão é citado no Novo Testamento, 2 vezes pelo menos, se eu não me engano, 2 ou 3. Mas o livro de Judas fala de Balaão, Apocalipse fala de Balaão, fala sobre a doutrina de Balaão. Não diretamente o Balaão, e sim o que ele significa. O que acontece? O Balaque era um rei moabita, já conhecia, como os povos da região, sabia da história desse povo de Israel aí que estava andando para lá e para cá, e ninguém estava podendo com eles. Quem ia de frente com eles morria. O Balaque fica preocupado, manda chamar o Balaão. Sabia que tinha esse vidente, até eu falei semana passada, lembra que eu falei da diferença de vidente e profeta? O termo profeta, como conhecemos, os profetas da Bíblia, Isaías e tudo mais, Jeremias e todos os outros, eles eram chamados profetas. Esse daqui, o Balaão, ele é um vidente, tem uma forma diferente, ele vai consultar Deus com sacrifícios e tudo mais, diferente daqueles profetas. Ele manda chamar o Balaão. O que é interessante ver na história é você perceber
e não dá tempo da gente ler, o legal seria a gente ler os 22, 23 e 24, ver os detalhes todos da história, é que é o seguinte, o Balaque manda chamar o Balaão e ele fala, olha, eu vou consultar Deus. E o interessante é notar o seguinte, às vezes ele fala Deus, simplesmente Deus, mas ele, em alguns momentos ele cita Iavé, tá? E na boca dele sai Iavé, ou seja, ele serve o mesmo Deus de Israel. É essa a ideia. E isso que é interessante de ver que Deus não é exclusivista, né? E aí o que acontece? Tudo bem, e até Deus vai falar, não é? O anjo do Senhor vai aparecer, né? Para Mula, para que ele possa falar para Balaão. Mas então o que acontece aqui, né? Capítulo 22, versículos 8 a 13, tem Deus e Balaão. Deus fala com Balaão. E Deus fala, não vai. Balaão, não vou. Aí os caras voltam lá, os príncipes de Moabe, voltam para dar uma grana maior ainda e insistir com o Balaão. Aí o Balaão vai. Só que Deus fala para ele, você vai, mas você vai fazer o que eu mandei. E esse que é o interessante, você vê aí, versículos 15 a 20 aí, ó. Opa. 22. De novo enviou Balaque príncipes em maior número e mais honrados do que os primeiros, os quais chegaram a Balaão e disseram, assim diz Balaque, filho de Zippor, peço que não demores para vir e tudo mais. Respondeu Balaão aos oficiais de Balaque, ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata, eu não poderia traspassar o mandado de Iavé. Senhor com todas as letras maiúsculas. Aqui é Iavé, é o nome próprio do Deus de Israel. Então ele não está falando de um Deus. Eu não posso traspassar o mandado de Iavé, meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Agora eu peço a vocês que fiquem essa noite para que eu saiba o que Iavé me dirá. Veio, pois, Iavé a Balaão de noite e lhe disse, se aqueles homens vierem chamar-te, levanta-te, vai com eles. Todavia fará somente o que eu disser. Tá? Então Deus disse para ele, você pode ir, só que você vai fazer o que eu disser. Aí que tá, o texto às vezes ele não é muito claro, o que acontece na história? Balaão vai, ele começa a ir, e aí que vai aparecer o anjo no meio do caminho, impedindo, né, a jumenta, isso vai acontecer por 3 vezes, e ele bate na jumenta. Aí na terceira vez, a jumenta fala com ele, e fala, você acha que eu sou jumenta para fazer isso à toa? Né? Você não acha que está acontecendo alguma coisa? Então daí que ele percebe que o anjo do Senhor está impedindo o caminho. Agora, como assim? Como assim? Acendeu-se a ira do Senhor, né? Como assim? Deus mandou ele ir e agora Deus está com raiva dele? O texto não está explicando os pressupostos do que está acontecendo. É que Deus deve ter percebido, Deus percebeu que a intenção de Balaão não era boa. Ele começou a ir e falou assim, eu vou ganhar uma grana preta. E ele foi pela grana. E ele foi tipo, bom, já que Deus permitiu, eu vou fazer o que os caras mandarem, eu faço para conseguir essa grana. Então, o texto não está explicando, mas muito provavelmente, eu nem sei se o texto fala claramente sobre os intentos dele, falando que a intenção dele é má. Né? Aqui, ó, é esse o versículo. Eis que eu saí como teu adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim. Ou seja, eu sei que você está fazendo coisa perversa. O seu intento, você está me obedecendo. Agora eu vou. Só que eu já sei que você tem uma intenção perversa. E nos próximos capítulos e versículos de Números, não vai mostrar nenhuma perversidade dele. Por quê? Porque ele vai se arrepender agora. Assim, realmente eu errei, né? Então, aqui, Balaão disse ao anjo de Iavé, pequei porque não soube que estava nesse caminho para te opores a mim, agora se parecer mal aos teus olhos, voltarei.
Se eu errei, eu vou voltar. Daí ele fala, não, vai com esses homens, mas você vai fazer só o que eu estou mandando. Muito provavelmente eu vou fazer o que for necessário para ganhar uma grana. E daí o anjo falou assim, ó, você só vai se for para fazer aquilo que eu estou mandando. Beleza, ele vai. Né? Balaão vai. E aí que vai acontecer o seguinte, ó, nessa sequência desses capítulos, que o Balaão... Oi? Aí a palavra anjo do Senhor, o anjo de Javé, está com letra maiúscula. Seria uma parousia de Jesus aí? Sim, só que essa é uma interpretação do tradutor. De novo, o texto não tem maiúsculo ou minúsculo. Hebraico não tem maiúsculo nem minúsculo. Hebraico é diretaço, não existe maiúscula nem minúscula. Então, é a interpretação do tradutor de que se refere a Jesus. Tá? Ele está colocando um anjo com A maiúsculo. É uma interpretação nossa do texto, que nós normalmente interpretamos. Então, tipo assim, como Jesus apareceu, né? Essa é uma visão que a gente tem nós cristãos, de que quando se fala do anjo do Senhor, está se falando de Jesus. Né? Há algumas pessoas que contestam e não tem nenhum problema para a gente. Aí, o importante que é o mandado de Deus, o enviado de Deus, está fazendo a vontade de Deus ali. Né? Então, o que acontece? Nesses próximos capítulos, o 22, 23 e 24, vai ser aquela sequência de Balaão chega com Balaque, o Balaque fala, ó, seguinte, eles estão aqui, ó, lá embaixo, lá na campina. Eles sobem num monte e você vem e amaldiçoa eles. Naquela época tinha toda essa crença e o poder disso. Se eu amaldiçoar em nome desse Deus, eles vão ser amaldiçoados e eu vou ter poder contra eles. E ele vai lá, o Balaão fala, então faz esses sacrifícios aqui, prepara tudo, eu vou oferecer sacrifício ao Senhor para ele me falar como eu devo amaldiçoar. Aí ele vai lá e faz, e Deus fala, você vai falar só o que eu mandar falar. Daí o Balaão começa a abrir a boca e ele abençoa Israel ao invés de amaldiçoar. Aí o Balaque fala, que isso? Eu estou te pagando, estou fazendo tudo e você vai lá e fala bem dos caras? Que negócio é esse? Eu falei assim, ó, eu te disse que eu tenho que fazer o que Yahvé mandou eu fazer. Eu não posso fazer nada. Não, vai lá, ó, amaldiçoa de novo, eu estou te pagando, meu, vamos lá, né? Então vai lá, faz o sacrifício, vou amaldiçoar de novo. Ele começa a amaldiçoar, Deus dá as palavras para ele abençoa de novo. O Balaque fica mais nervoso ainda. E ele fala, não, ó, mas eu te disse que eu só posso falar o que Yahvé mandar eu falar. Não, que é isso, você não pode fazer isso comigo, vamos lá, tenta uma terceira vez. Pela terceira vez, Balaão abençoa Israel. E o Balaque fica louco da vida com ele, né? Isso, ó, vai esses capítulos todos, né? E aí, Balaão abençoa Israel pela terceira vez, e depois ele ainda faz uma profecia sobre a estrela de Jacó, acho que é isso, capítulo 24. Balaão abençoa Israel pela terceira vez, e olha só que interessante quando ele fala, deixa eu ver aqui, olha que importante ver aqui, Balaão, levantando Balaão os olhos e vendo Israel acampado segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus, tá? Proferiu as suas palavras e disse, palavra de Balaão, filho de Beor, palavra do homem de olhos abertos, isso aqui é uma marca dele, ele se descreve como o homem de olhos abertos. Alguns acham que naquela época os videntes normalmente ficavam meio em transe e tudo, fechavam os olhos e falavam assim, não, eu profetizo de olhos abertos. Seria uma marca dele, né? Para a palavra daquele que ouve os ditos de Deus, que tem a visão do Todo-Poderoso, prostra-se, porém, de olhos abertos. E aí ele começa a falar bem de Israel de novo. Claro que o Balaque não vai gostar nem um pouquinho. Então a ira de Balaque se acendeu contra Balaão e bateu ele as suas palmas. Bater palma e tipo, ele está nervoso, ele bate palma com raiva. Que é isso? Né? Então ele bate as suas palmas, disse Balaque a Balaão, chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, porém agora já 3 vezes somente os abençoa. Agora vai embora para casa, né?
Agora, pois, vai-te embora para a tua casa. Eu dissera que te acumularias de honras, mas eis que o Senhor te privou delas. Olha o que o Balaque fala. Eu falei que ia te dar tudo, só que o Senhor, já que você serve esse Yahvé tirou todo o dinheiro que eu ia te dar, tá bom? Você vai ficar sem nada, vai embora daqui. É isso que ele fala, né? E aí, então, Balaque ainda profetiza de novo, né? Quer ver? Aí o Balaão, ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e ouro, não poderia traspassar o mandado de Yahvé, fazendo de mim mesmo, bem ou mal, que o Senhor falar isso, farei? O Balaão está lembrando, você não lembra, os seus filhos lembram que eu falei que eu só ia falar o que Yahvé me mandasse? Eu avisei, né? Agora eis que vou ao meu povo, vem, avisar-te-ei do que fará este povo ao teu nos últimos dias. Então agora o Balaão está falando para o Balaque, tem mais, Deus está mandando te dar um recadinho, vou falar o que vai acontecer com você depois. E ele começa a profetizar sobre Israel, falando, Israel vai acabar com vocês, viu? Só um recadinho, né? Então, aí ele profetiza de novo, tá? Contra contra Balaque, contra os moabitas e tudo mais. Termina aí a história de Balaão, entre aspas, termina as narrativas sobre Balaão, mas ele vai aparecer agora e vai ser em pontos importantes. Tá, acabou essa história, né? Agora o capítulo 25, e agora que é interessante. O povo se acampa em Sitim, na região de Moabe, e se prostitui. Israel adora Baal Peor e o Senhor se ira. Capítulo 31, 16... Alguém vai abrir aí, explica que a prostituição foi um conselho de Balaão para as mulheres moabitas. Esse que foi o problema de Balaão. Então, quando a gente fala de Balaão e fala de Balaão no Novo Testamento, não está se referindo ao que Balaão fez até agora nesses capítulos. O Balaão, ele errou lá quando ele quis ir por ganância. Aí o anjo do Senhor, através da jumenta, advertiu ele se arrependeu e foi e fez o que Yahvé mandou. Daí ele não fez nada de errado, ele só fez o que Yahvé mandou. Só que depois a coisa complica para ele. E não conta a narrativa, mas vai ter relatos dizendo o que ele fez de errado. Alguém leia o 31:16. Números 31:16. Isso. Lá no capítulo 31, está relatando o que está acontecendo aqui. Quando eles estavam em Peor, que eles adoraram o Baal Peor, tá? E ali em Sitim, né? Nessa região, Sitim, Peor era uma região, era uma cidade, e Baal é o deus ali daquela cidade. E aqui, que explica, né? Esse 31 explica que a prostituição, porque fala que o povo se prostituiu, foi por conselho de Balaão. O que aconteceu? O seguinte, diz o texto lá que o Balaão falou que ele ia para a casa dele, ia embora. Só que não vai falar mais dele. E o que a gente entendeu foi o seguinte, ele não foi para casa. Inclusive, o Balaão vai morrer daqui a pouquinho, tá? Porque ele ficou em Moabe, ele vai morrer. O Balaão fez o seguinte, provavelmente, como ele tinha saído de mãos vazias, não ganhou nenhuma grana e tudo, provavelmente o Balaque ou alguém convenceu ele a ficar por lá e falou assim, ó, é o seguinte, você profetizou aqueles negócios, falou tudo o que aconteceu, então não tem mais jeito, não tem como acabar com esse povo, a gente está perdido. Falou assim, ó, tem um jeitinho de acabar com esse povo, é só fazer eles pecarem contra Yahvé. Então, se eles se prostituírem, se as suas mulheres forem atrás dos homens deles, e eles se prostituírem, eles vão estar ferindo o mandado do Senhor, eles vão se enfraquecer, vocês vão conseguir derrotar eles. Então, Balaão, esse que é o negócio, Balaão deu conselhos às mulheres moabitas para que elas levassem os homens de Israel a se prostituir. E eles seguiram muito bem o plano, se prostituíram, certo?
E é esse que é o problema. E é esse que é o problema citado, vai ser citado em outros textos do Antigo Testamento e citado lá no Novo Testamento. A doutrina de Balaão citada lá em Apocalipse é essa, a prostituição. Seguir em se prostituir. Então, Balaão, o problema dele não é isso daqui. Os capítulos que falam dele diretamente, foi esse evento aqui. Esse é o problema de Balaão. E ele pecou por causa disso, tá certo? E vai ser lembrado de novo. Daqui a pouquinho ele vai morrer, porque ele vai estar numa das cidades que o povo de Israel vai tomar, tá certo? Aí o Finéias, que é neto de Arão, ele desvia a ira do Senhor, porque Deus fica irado contra o povo que está se prostituindo, está adorando outros deuses e tudo mais. Deus manda praga, começa a matar o povo, e vem um cara lá, um do povo de Israel, e sai da tenda lá com uma mulher moabita, e tipo, tá tudo bem. Aí o Finéias toma atitude, pega a espada e mata o cara, tipo assim, vamos tirar o mal pela raiz. Até Deus fala, ó, o Finéias que desviou a minha ira, né? Capítulo 26, Deus manda levantar o censo do povo, porque agora é a nova geração. O primeiro censo, lá no começo do livro, foi feito com a antiga geração. Agora vai ser feito o novo censo, né? Até uma coisa que eu falei semana passada, que o único objetivo do censo naquela época era levantar o exército, saber a força militar. Na verdade, tem mais um motivo para eles fazerem isso, que é levantar impostos, saber o quanto de impostos eles vão conseguir levantar. Tá? No caso de Israel não era o caso ainda, porque eles não eram estabelecidos, mas naquele período, normalmente, o censo era para esses objetivos, levantar o poderio militar e saber o quanto de impostos pode ser levantado. Né? Se eu sei a quantidade de pessoas que tem, eu posso ter uma estimativa, saber se os meus soldados não estão roubando impostos. Então, tem toda essa questão aí. O que acontecia muito na época de Jesus, diziam, né? Quando João Batista vai falar para os soldados romanos, tipo, contentem-se com o seu soldo, porque era comum na época de Jesus, era famoso o seguinte, os soldados romanos iam lá, você tem que dar 10 denários, eles falam, você tem que dar 20. Era, né? Você vai dar 20 para mim, senão eu te mato. Você não tem conversa, não tem, eu quero os meus direitos. Você tem o direito de morrer ou de pagar imposto. Então, normalmente os soldados romanos, eles eram famosos por ficar com uma parte, tipo, cobra o que tem e eles querem uma parte para eles. Por isso que João Batista, quando fala com eles, fala, se contentem-se com o soldo de vocês, ou seja, não vão ficar roubando o dinheiro do povo. Né? A gente conhece, né? Conhece bem. Infelizmente a gente conhece bem. Então, tá. Deus manda levantar o censo, recontagem é porque é essa nova geração, e já não vivem mais o pessoal. Vai começar a entrar aqui agora umas leis, então esses capítulos todos são de leis. As filhas de Zelofeade, o que acontece? Essas filhas aqui, que é o caso de leis sobre herança. Elas têm o caso, meu pai morreu, nós estamos aqui e, por enquanto, a lei diz que só os filhos têm herança. Nós não temos herança, nós não temos irmãos, somos só mulheres, e aí? Tá, aí vai ser estabelecida a lei que quando morre o pai e ele não tem nenhum filho, só tem filhas, elas podem receber herança, porque até aquela época só homem recebia herança, né, até aquele momento. Quando não há nenhum homem, nenhum filho, as filhas ficam sim com a herança. E depois vai ter um acerto lá atrás, lá no fim, aqui ó, regulamentação sobre casamento das filhas herdeiras. É o mesmo caso. Quem provoca, entre aspas, a discussão são as filhas de Zelofeade. Aqui vai levantar um outro problema. O quê? Elas se casam. Elas vão se casar. Aí elas vão se casar e agora como é que faz com a herança? E o problema é o seguinte, são os homens da tribo delas que falam o quê? Olha, o pai delas, e elas são da nossa tribo, só que elas estão se casando com homens de outra tribo. Ou seja, elas se casando, a herança do nosso irmão da nossa tribo vai para aquela tribo. Isso não é certo. Então daí eles vão estipular uma lei para resolver essa questão. Tá bom? E aqui já começa a falar que o Josué vai ser designado sucessor de Moisés, porque Deus já prediz a morte de Moisés.
Porque apesar de termos o livro de Deuteronômio ainda, Deuteronômio não tem história para contar. Deuteronômio só tem história para recontar. São os discursos de Moisés lembrando como chegamos até aqui. Por isso que chama segunda lei. Então é só uma cópia da lei, uma reprodução da lei no finalzinho de Deuteronômio, que vai ter a narrativa, que vai ser a morte dele. Mas praticamente a história do povo até entrar na terra de Canaã, a gente já está chegando no final. Tá? E aí nós temos aqui leis sobre os sacrifícios diários, mensais, sacrifícios nos sábados e outros eventos especiais e em festas solenes. Aqui Deus está estipulando, vejam aqui, está aqui uma listinha completa de todos os sacrifícios do ano inteiro que devem ser feitos. O primeiro do mês, quando for a Páscoa, quando for esse. Então ele está dando em resumo, são todos esses sacrifícios que têm que ser feitos todos os anos. Tá? Os sacrifícios diários, mensais, os sacrifícios no sábado. Então vai sendo explicado as épocas desses sacrifícios, vão falar sobre as ofertas em festas solenes. Leis sobre votos feitos por mulheres. Então foi aumentando a lei. Quando a mulher vai fazer um voto, existem algumas peculiaridades. Por quê? A mulher não tinha muita voz naquela época, e o que acontecia? Se ela faz um voto, ela é solteira, ela faz um voto, mas ela não avisou o pai dela, e depois o pai dela manda ela fazer uma coisa que ia quebrar o voto, aí fala assim, e o seu pai, se o seu pai mandar fazer, você vai obedecer seu pai, você quebra o voto e faz. Porque o que seria ideal? Faz o voto e avisa o seu pai. Se ele concordar que você faça o voto, aí ele vai respeitar o seu momento. E naquela época também era a mesma coisa o marido, né? A mulher tinha que falar para o marido que ela ia fazer o voto, para que ele não viesse pedir para ela fazer uma coisa que quebrasse o voto dela. Então, se ela fizesse o voto sem avisar, ela estava sujeita a ter que quebrar aquele voto para obedecer o marido ou o pai. Então, é tudo explicado aqui. Deus manda o povo atacar os midianitas. E aqui que Balaão é morto junto com os midianitas. Tá? Aqui vem falar que ele estava com os midianitas, não moabitas, que é ali na mesma região. É discutível, eu acho que eu escrevi errado, o que fazer com as mulheres. É discutido o que fazer com as mulheres. Eles discutem, porque eles estão falando dos despojos lá. O versículo 16 mostra que eles seguiram a estratégia de Balaão. Aqui é aquele texto que nós já lemos, tá? Explicando o que aconteceu. Versículos 19 e 24, purificação dos soldados após a guerra, divisão dos despojos da guerra, os capitães do exército trazem ofertas perante o Senhor. Eles fazem essa guerra contra os midianitas, eles vencem, daí eles vão pôr em prática o que foi falado na lei. Quando o soldado sair, que ele tocou em morto e tudo mais, tem que passar pelas águas da purificação. Aí está descrevendo que eles fizeram isso. Eles ficaram fora do arraial, se purificaram para poder entrar e tudo mais. Beleza. Capítulo 32, uma coisa importante de entender a geografia de Israel aí. As tribos de Gad e Ruben propõem ficar com a terra conquistada na Transjordânia, uma vez que a terra era propícia para a criação de gado, e eles tinham muito gado. Eles entrarão em Canaã para ajudar as outras tribos até conquistar a terra prometida. Eles fazem uma proposta, porque o que acontece aqui é o seguinte, deixa eu até ver se aqui vai mostrar, aqui vai ter um mapinha que mostra as tribos. Aqui a gente vai chegar lá na frente, está um pouco escuro, quando a terra conquistada vai ser dividida pelas tribos, né? O que acontece? Eles estavam aqui em Cádiz, aqui Edom, Moabe, e eles deram a volta, chegaram aqui nessa porta, que eles vão cruzar o Jordão para conquistar a terra, quando a gente chegar lá em Josué. Só que chegou nesse momento, eles já estão no fim da jornada, a tribo de Ruben e Gad, eles falaram o seguinte, olha, nós somos os vaqueiros da turma aqui, a gente que tem mais gado. E a gente está vendo que a região, as poucas cidades que a gente já conquistou aqui, é uma terra muito boa para cuidar de gado. Então eles fazem uma proposta para Moisés, deixa a gente ficar aqui. Inclusive está em 3 tribos, porque vai ser Ruben, Gad e meia tribo de Manassés, é o que vai falar. Metade da tribo de Manassés fica e a outra metade vem aqui, né? Então eles fazem essa proposta para Moisés, falam assim, olha,
deixa a gente ficar com essa terra, a gente ficar por essa região. Aí o Moisés falou assim, não é justo vocês ficarem aqui. Os seus irmãos vão ter que conquistar toda uma terra ainda, vocês vão ficar já aqui? Ele falou assim, não, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai se estabelecer aqui, a gente vai se firmar aqui nessa região, só que nós vamos cruzar o Jordão junto com vocês. Nós vamos preparar as cidades, nós vamos deixar aqui o nosso gado, as nossas mulheres, os nossos filhos, e nós, os soldados, nós vamos entrar junto com vocês, nós vamos ajudar na conquista da terra. A hora que vocês conquistaram a terra, a gente volta para casa. Então eles fazem esse acordo, essa proposta. Moisés concorda com eles, Moisés autoriza eles a fazerem isso, então ficou estipulado que os homens de guerra de Ruben e Gade vão entrar na terra, vão entrar em Canaã, vão ajudar o exército de Israel na conquista da terra. A hora que eles já estiverem estabelecidos, os homens voltam para as cidades que eles conquistaram do outro lado do Jordão. Tá certo? É isso que é descrito no capítulo 32. Capítulo 33, vejam aí, é um resumo das caminhadas de Israel desde a saída do Egito até chegar às campinas de Moabe. Veja aí no versículo 38 que fala que foram 40 anos de peregrinação. Por que ele está contando os 40 anos? E aí que tem os 40 anos do deserto também que junta, às vezes tem o arredondamento e também, de certa forma, faz todo sentido, porque eles já tinham ficado 1 ano e 1 mês, pelo menos, desde que saíram do Egito até sair do Sinai. Eles gastaram 3 meses, do Egito até o Sinai, ficaram 11 meses no Sinai, e aí então eles partiram. Então, esse tempo, foram 38 anos lá no deserto, dando volta para morrer a geração, mas esse 1 ano, quase 1 ano e meio, praticamente 40 anos eles ficaram no deserto, ficaram caminhando. E é interessante você ver aí no capítulo 33, tá? Os acampamentos desde o Egito. E aí vai começar a ser falado de muitos lugares que não estão descritos nos outros textos, porque aqui eles estão dando detalhadamente, tá? Então aqui, partiram de Taate, acamparam em Tera, Miticá, Rasmona, Bene Jaacã, e por aí vai, tá? Tem várias cidades que não tinham sido citadas antes, elas são citadas aqui. E como eu já tinha falado em outra aula, algumas dessas localidades não são conhecidas hoje, o pessoal não sabe. Por isso que eu até achei interessante, estava comparando mapas. Se você compara os mapas da jornada do povo de Israel, você fala, não, espera um pouquinho, está tudo errado aqui. Porque parece tudo errado, porque não existe um acordo, ninguém sabe exatamente a rota. Tem uma ideia da rota, tem as cidades bases citadas, mas você não tem uma rota exata e até que caminho eles ficaram fazendo nos 40 anos, nos 38 anos principalmente ali, tá? De novo falando da morte de Arão, que aqui ele não está citando que Arão morreu não, ele está relembrando os acampamentos. E nesse acampamento o Arão morreu, tá? Eles estão aqui, continua e partiram de Hor para tá? E agora aqui Deus vai mandar lançar fora os moradores de Canaã, E aqui é Deus já preparando o povo, vocês vão se preparar para entrar lá na terra prometida. Esse é o final do 33, tá? Instruções. Aqui, instruções sobre a posse da terra. E daí o 34 vai continuar a história, Deus dando instruções sobre os limites da terra que deverá ser conquistada e a lista dos chefes das tribos que farão a repartição. Por quê? Os chefes da tribo antes lá, da geração antiga, já tinham ouvido falar, os chefes da tribo, eles já foram os que caminharam na terra prometida e tudo mais. Agora a nova geração estão recebendo instruções, tá? Capítulo 34, então, você já vê agora aqui, finalizando Números, já é a preparação para entrar na terra prometida, que só vai acontecer em Josué. Ou seja, a gente tem agora o livro de Deuteronômio,
Acabou o Pentateuco, entra Josué, que vai ser a nova fase, entrar na terra prometida e se estabelecer nela. Instruções sobre os limites da terra e tudo mais. Capítulo 35. Aqui, de novo, são leis. Tá? Instruções sobre as cidades dos levitas. As cidades devem ser dadas a eles. E aqui, 42 cidades. Né? Devem ser dadas 42 cidades para os levitas. Versículos 9 a 15. 6 cidades de refúgio. Leis sobre execução de homicidas. Leis sobre as cidades de refúgio e a vingança de sangue. Derramar sangue é profanar a terra. Isso é um ponto importante de entender. Seguinte, aqui ele vai dar as instruções. Os levitas vão ter 46 cidades. Das 48 cidades. Das 48, 6 são cidades de refúgio. As outras 42 são cidades onde eles vão habitar. As cidades de refúgio são aquelas cidades de que o que acontece? Você está trabalhando, você é um pedreiro, está jogando o tijolo lá para o seu amigo se distraiu e você acertou o tijolo na cabeça dele, ele caiu e morreu. Foi um acidente. Só que o pessoal naquela época não queria saber de acidente. Chegava o irmão do falecido e enfiava a espada em você. Né? O povo não tinha conversa. Era meio... Você vê isso se vocês viram o que o Benilton conta, né, da Albânia. Que acontece isso até hoje na Albânia. Vingança de sangue. E a cultura deles lá é o quê? Dentro de casa não te matam. Até os presbíteros da nossa igreja, o João De Carli, o Dr. Cláudio, eles vão lá, dentistas, para ir na casa dessas pessoas que estão lá presos em casa, para tratar os dentes deles, porque eles não podem sair de casa. Se pisar para fora de casa, eles morrem, porque tem a vingança. É exatamente essa questão que está acontecendo. Tinham as cidades de refúgio. Você matou alguém acidentalmente, e às vezes até intencionalmente, se você matou, corre para a cidade de refúgio. Quando chegar lá na cidade de refúgio, o pessoal já sabe, você não pode entrar para se vingar lá. O pessoal não entrava para se vingar. Aí se ele fala, não, ele não foi acidente, ele matou porque quis matar mesmo. Aí eles vão poder julgar, ver, testemunho e tudo mais. Mas se você tem testemunhas de que a pessoa matou acidentalmente, foi um acidente, a pessoa, não vai acontecer nada com ela. Se ela matou intencionalmente, ela vai ser morta lá na cidade de refúgio, vai ser julgada e morta, e tem as leis sobre homicidas. Mas se não foi intencional, e vai ter testemunhos e tudo, aí ele vai ter que viver naquela cidade de refúgio, vai ter que se mudar para lá. A família acaba se mudando para lá e vai viver lá, né? Até que ele saiba que não haja mais vingadores para matar ele. Mas acaba vivendo lá. Então é essa lei que está sendo descrita aí no capítulo 35. Você vê de novo no começo do capítulo, no começo do livro de Números, Deus preparando o povo para caminhar, como é que eles deveriam organizar o arraial, fazer o censo, fazer uma organização. Agora está começando uma organização de quando se estabelecer na terra. Então, é uma nova organização. Por isso, leis estão surgindo para organizar o povo na terra. Tá bom? E é interessante isso sobre derramar sangue. Derramar sangue é profanar a terra. Eu espero que a gente vai ter um momento depois, em algum ponto no nosso estudo, falar sobre essa ideia, essa sacralidade da terra e o profanar a terra. E é muito interessante porque você vai ver textos que vão explicar o seguinte: o povo de Israel foi tomado pela Babilônia, pelos assírios, a tribo do norte, né, o reino do norte. O do sul, Judá, foi tomado pela Babilônia. Eles foram tomados pela Babilônia, levados para fora da terra, porque eles profanaram a terra. E uma coisa muito interessante de ver, Jeremias que vai explicar isso, uma profecia. Eu vou mandar vocês para o exílio, sabe por quê? Porque vocês não cumpriram a minha lei do ano do jubileu, que a terra tinha que descansar por um ano, de que a cada 7 anos a terra tinha que descansar, depois quando chegava o 50º ano tinha que descansar também e tudo mais. Como vocês não cumpriram, eu vou fazer vocês cumprirem à força. Eu vou tirar vocês da terra para que ela descanse. Só que agora ela vai descansar por 70 anos. Então, Deus vai falar para o povo de Israel: vocês profanaram a terra, vocês não cumpriram a minha lei, eu vou fazer vocês cumprirem a lei. Eu vou tirar vocês da terra para ela descansar.
Isso daí o profeta Jeremias profetiza dessa forma, explicando isso. É interessante entender como Deus trata a terra, entender essa relação da terra para o povo de Israel. E a gente vai falar mais sobre isso mais para frente, tá? Como eu estava falando, já tinha falado aqui antes, no capítulo 27, volta a questão das filhas herdeiras, quando elas se casam, complemento aqui da resolução do capítulo 27. E o resumo das instruções em Moabe. Aqui falou assim, foi isso que Deus instruiu quando estava nas campinas de Moabe e tudo, né? Finalizando o livro, deixa eu até... Versículo 13. São estes os mandamentos e os juízos que ordenou o Senhor por intermédio de Moisés aos filhos de Israel, nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. Termina o livro. Ou seja, ele dá um resuminho aqui, falando assim, foram essas as leis, as coisas que Deus mandou para o povo, através de Moisés, para os filhos de Israel aí, no caso. E termina o livro de Números, tá? Importante entender o seguinte, olhando, tendo uma visão geral de Números, deixa eu até ver se eu só mostro algumas imagens aqui para vocês. Só um pouquinho. Eu não sei como é que vai ficar. Cadê? A gente tem esse gráfico, que é o que eu vou colocar lá. Acontece o seguinte, você tem esse resumo, né, que ele sobe e desce, você vê que tem muitas vezes aqui é o nível máximo, o 10, que é quando você tem instruções de Deus ao povo, né? Então, quando é Deus instruindo. E você tem os muitos baixos do povo e só tem altos quando Deus coloca a lei, porque basicamente o povo só desobedece nesse livro. E é esse que é um ponto interessante, você tem aqui esse resumo, preparação para sair do Sinai, capítulo 10, eles saem, vão do Sinai até Cádiz, aqui são os 40 anos do deserto, a partir do meio do capítulo 20, eles começam a jornada de Cádiz até Moabe, que é quando também aqui tem a nova geração. O que acontece? Você tem aí os pontos principais que foram colocados, mas é importante entender, em suma, né, tentando resumir o livro de Números. Terminou o livro de Êxodo, que aí se coloca junto com o Êxodo Levítico, que é a instrução que foi dada ali no Sinai. O povo tinha feito um pacto com Deus, uma aliança com Deus, de ser o povo de Deus, tinha sido feito, estabelecido, tudo, teve os transtornos, bezerro de ouro e tudo mais, é restabelecida aquela comunhão, é restabelecida a aliança, eles preparam o tabernáculo, Deus vai habitar entre eles, está tudo bonitinho. Agora que está tudo preparado, começa o livro de Números falando, se arrumem logisticamente, porque a gente vai sair daqui. Aí começa o livro de Números explicando como o arraial deve ser ordenado, como os levitas devem distribuir as coisas que eles vão carregar, que essa família vai carregar tal coisa, essa família vai carregar tal coisa, eles vão organizando tudo, estão se preparando para sair dali do Sinai e ir em direção à Terra Prometida. Chega o capítulo 10 de Números, eles saem. E já no capítulo 12, eles chegam lá às portas da terra de Canaã, no sul de Canaã, em Cádiz Barneia. É lá que eles chegam, né? E vamos mandar espias, 12 espias para dar uma olhada na terra. Olham a terra, acontece a história dos espias, a maioria reprova, por causa disso eles vão ficar esses capítulos no deserto, 40 anos no deserto. E aí, a partir do 20, eles vão sair e vai acontecer aquela história. Bom, eles vão... Melhor do que fazer mapinha aqui no vento, né? Ficar usando a imaginação de vocês. Não precisa forçar tanto, né? A imaginação de vocês. Vocês estão vendo, né? Mas esse daqui, ó... Né? Deixa eu diminuir um pouquinho. Então eles vão lá, saíram do Sinai, vieram aqui tem umas das cidades que são citadas, então a gente sabe que eles vieram aqui e subiram para Cádiz Barneia. Foram os 12 espias, voltaram, deram toda essa voltinha. Lembra que eles queriam passar por Edom, que está aqui, e por Moabe. Os caras não permitiram.
Aí eles tiveram que dar volta, né? Dar volta e chegar até lá, Campina de Moabe, onde eles pararam em relação a Jericó, que está ali do outro lado do Jordão. Então o que acontece? Eles partem, né? Fazem tudo isso, fica no deserto, aí vai começar essa jornada que eu acabei de mostrar para vocês. Tá bom. É interessante, olhando para o resumo de Números, ver o seguinte: depois que eles fizeram aliança com Deus no Sinai e eles começam essa caminhada, Deus prova o povo ali. E isso que é interessante, porque tanto já no Antigo Testamento e no Novo Testamento, vai dizer que Deus usou esse período para provar o povo. Vai falar explicitamente. Esse era um momento de prova do povo. Por quê? Deus precisava sentir, olha só, quem está na história aqui de Números é Deus e o povo, e mais ninguém. Quando eles chegarem no momento de entrar na terra, é Deus, o povo e os inimigos do povo. Então Deus precisa primeiro preparar esse povo para saber se eles sabem ser fiéis, obedientes, se eles andam direito no caminho, porque se eles não souberem fazer isso, eles não vão conseguir entrar na terra. Se eles entrarem na terra, eles vão se prostituir. Então, o tempo no deserto é um tempo de Deus estar provando, estar trabalhando nesse povo. E, de certa forma, existem dois lados. O povo mostra, em toda a história, que eles estão sempre se reprovando. Sempre rebeldes, sempre rebeldes. Existe um outro lado da história. Sim, o povo é rebelde. Só que Deus está usando isso para ensinar a nova geração. De certa forma, e é isso que Deuteronômio vai fazer. Ó, vocês já viram que desobedecer a Deus só dá besteira. Vocês estão vendo que rebeldia acaba em morte. Vocês estão percebendo que não adianta ir para a guerra sem Yahvé. Tem que ir com ele, só quando ele manda. O Deuteronômio, Moisés falou assim: vocês perceberam o que aconteceu? E principalmente porque é uma nova geração. Então Moisés está falando para a nova geração: deixa eu contar para vocês como é que a gente chegou até aqui. E vocês perceberem o que a gente precisa entender para poder entrar na terra. E é por isso que Deuteronômio ele é um livro extremamente importante para a teologia do Antigo Testamento, porque ele é um resumo de todo o Pentateuco, e ele é um resumo de o que vocês precisam para viver nessa terra que vocês vão entrar. E Deuteronômio vai ser referido em todo o resto do Antigo Testamento. Ele é a referência, porque ele é um resumão de Moisés de tudo o que aconteceu e do que deve acontecer. E é por isso que os capítulos 6, 7 e 8, que são extremamente importantes em Deuteronômio, eu falo assim, lá você tem os textos, e até, de novo, né, que até hoje os israelitas, os judeus confessam, né, o Shamá, né, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus, né, e Ele é um. Essa daí é a profissão de fé dos judeus, eles repetem isso direto, está lá em Deuteronômio, porque Moisés está ali insistindo, só tem um Deus, vocês podem adorar só Ele, vocês devem ser fiéis a Ele. Vai falar, né, sobre inculcar na cabeça das crianças, sobre ensinar os filhos, uma série de leis em Deuteronômio, preparando eles para entrar. Porque agora, em Números, o povo foi provado, o povo foi tentado, o povo foi reprovado em vários momentos. Agora, toda essa reprovação está sendo usada para a nova geração, para, aprenderam a lição? É essa a questão. Vocês aprenderam a lição? Vocês estão entendendo o que vocês precisam para entrar na terra? É isso que aconteceu. Com toda essa provação, o povo mostrou por A mais B que é um povo infiel, que é um povo que não obedece mesmo, que é um povo de dura serviço. Esse termo, povo de dura serviço, vai ser repetido várias vezes no Antigo Testamento. E Deus vai insistir, bom, desde o começo vocês são assim, né? Desde o começo vocês são assim. Lembra de 1 de Samuel, capítulo 8, quando é a instalação da monarquia, e Deus fala para Samuel, Samuel, não fica magoado, eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim. O que eles estão fazendo com você é o que eles estão fazendo comigo desde que saíram do Egito. Eles estão me rejeitando. Então, vai ser sempre essa referência. Sempre a referência vai, desde que eles saíram do Egito, eles são rebeldes. Desde que eles saíram do Egito, são rebeldes.
E Deus vai mostrar isso daí. E Deus está dizendo assim, eles são rebeldes e eu continuo aqui, com eles. E essa é importante, é bonito de ver no livro de Números, é Deus não desistindo do povo. Deus mostra a santidade dele, é importante ver no livro de Números a santidade de Deus, tá? Porque Deus não brinca, se o pessoal está desobedecendo, vai ter consequência, vai morrer. Deus está tentando ensinar a santidade dele para o povo. Deus está mostrando para o povo a misericórdia dele também, porque apesar disso, quando alguém intercede, se coloca diante de Deus, Deus para. Deus não fala assim, ó, eu cansei de vocês, parou, cansei dessa brincadeira, vou eliminar todo mundo. Não, Deus continua insistindo e continua trabalhando com o povo. O povo mostra essa rebeldia, o povo mostra toda a falibilidade deles e Deus continua mostrando a fidelidade dele. Então, o livro de Números vem nos ensinar isso. E agora, nós estamos com o cenário preparado, o povo está às portas da terra de Canaã. Então, nós vamos entrar agora no livro de Deuteronômio, que vai dar um resumão, que tem pontos importantes, outros pontos são repetições. O que é interessante em Deuteronômio, é até um exercício que seria muito bom você fazer, é ler o livro de Deuteronômio, porque ele vai explicar detalhes do que a gente leu, que não está contando os detalhes. Como o que a gente viu, quando vai falar de Balaão, alguns detalhes são colocados. Quando vai falar dos 38 anos, quando a gente chegou lá em Zered, foi quando deu os 38 anos e morreu essa geração. Aí você liga os textos, a coisa fica mais clara, porque Moisés está dando alguns detalhes que não estão nos outros livros. Tá bom? Então nós vamos terminar aqui o nosso estudo em Números. Como eu falei, semana que vem eu vou ter os gráficos todos acertados para passar para vocês. Pois não, dona Ana? A morte de Arão, o versículo fala que foi no 40º ano. No 40º ano. Arão Morreu. Então é certeza que eles ficaram mesmo 40 anos. Sim. Então, Deus mostra exatamente e ele falou que eles iam ficar 40 anos e eles ficaram ali. Deus fez o que tinha que ser feito com eles para ver se essa geração aprendesse. Eles comiam só maná e os passarinhos que vinham, eles não tinham outras coisas, como eles se vestiam, como eles tomavam banho. Olha, Deuteronômio vai falar sobre os calçados deles. Agora, eu não sei se existe algum texto que fala deles comer alguma outra coisa. Eles tinham tear, porque nascia um monte de gente. Dona Emma, essa é uma boa pergunta. Eu não sei, né? A senhora está perguntando isso. Se fossem os jovens aqui, perguntar, eles tinham internet, tinha 3G ou não, como é que funcionava, tal, tinha sinal no deserto ou não tinha, tudo. Então, mas o que acontece? É interessante, se eu não me engano, a gente vai passar disso em Deuteronômio. Deus falou assim, em todo esse tempo, o calçado de vocês não se desgastou. E até eu vi uma vez um estudo, parece que o calçado que alguns faziam era de pele de um peixe. Peixe que tinha uma pele muito grossa. E eles secavam aquela pele, né, curavam aquela pele e faziam calçados. Eu ouvi falar uma vez, segundo o que eles dizem, do que eles calçavam no deserto. Eu vou ver se eu acho o texto que tem essa referência sobre eles se calçarem. Mas em Deuteronômio que Deus vai falar, em todo esse tempo, não faltou para vocês, o calçado de vocês não se desgastou e tudo mais. Agora, realmente, a gente não tem texto dizendo o que eles comiam a mais. Provavelmente no deserto eles tinham algum tipo de animais que, de repente, eles conseguiam comer. Mas imagine uma multidão, né? Então...